O de hoje é desse livro aqui, ó, Mindset, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Inclusive é o livro que trouxe o termo Mindset para os dias de hoje. Então, se existe hoje essa modinha do Mindset, foi por conta desse livro aqui. Então, a aula de hoje aqui, essa live de aquecimento do desafio que ocorre dia 31 de maio, tá? Então, de hoje até o dia 31, farei algumas lives aqui de aquecimento, que é para deixar você mais preparado para esse desafio. E hoje eu vou ensinar você como que você pode aprender 3 vezes mais rápido. Exatamente. Eu apliquei isso na minha vida, os alunos que são da tribo Quem Enriquece também aplicaram, então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Pessoal, eu vou esperar só 2 minutinhos para a galera terminar de entrar, tá? Compartilha essa live para aquele seu amigo que tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de memorizar, que muitas vezes pega um livro, lê o livro, mas não consegue sair do lugar. Ou então até lê o livro, mas não consegue muitas vezes aprender com ele, né? Comenta aqui quem tem essa dificuldade, quem aqui começa a ler um livro e basicamente não consegue entender nada, tá? E para aquelas pessoas, enquanto vocês comentam aí, para aquelas pessoas que forem as disciplinadas, que vão ficar comigo até o final da live, eu farei um desafio no final da live. Não vai ser sorte, vai ser só mérito mesmo, tá? Então, ó, quem ficar comigo até o final da live e fazer o desafio vai levar esse livro aqui para casa, tá? No caso não é o meu que já tá gasto já, vai chegar um novinho para você. Teve gente que perguntou aqui se uma pessoa com a idade de 55 anos consegue. Com certeza consegue, inclusive você vai ver hoje aqui que não tem limite de idade, tá? O que acontece, gente? Eu criei essa conta aqui do Instagram mais ou menos em 2020, era maio ou junho. E, cara, eu já lia muito na época, né? Se vocês forem ver aqui os meus posts mais antigos, já tinha muito post de livro. Só que acontecia uma coisa, eu não conseguia gravar nem absorver. Então eu começava a ler o livro, eu terminava de ler o livro, e o que acontecia depois, na hora que eu ia fazer um post aqui para esse Instagram, cara, não saía. Eu falava, cara, mas eu li o livro, o que aconteceu que eu não consegui colocar isso aqui? Então, se vocês forem pegar os primeiros posts aqui desse Instagram, depois que acabar a live, quem tiver essa curiosidade, vocês vão notar que os primeiros posts que eu fiz aqui era sempre do mesmo livro. Eu não conseguia, por exemplo, todo livro que eu lesse, aplicar ou trazer algum conhecimento aqui. E eu sempre tive essa dificuldade, desde a época do colégio, desde a época da faculdade. Eu lembro que no colégio, eu sempre estudei em colégio estadual, municipal, e o ensino era muito fácil, né, de você passar. E aí quando eu fui para a faculdade, que era um conhecimento um pouco mais difícil, eu senti que eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu precisava estudar 2 vezes mais do que o resto da sala. Tinha ali o núcleo dos CDFs e tinha aquele núcleo dos atrasados, aquela galera que, estudava mais e às vezes tirava uma nota pior. Então eu era desse grupo aí. E quando eu comecei esse Instagram, eu ainda tinha esse viés de, pô, cara, eu tenho dificuldade, eu não consigo. E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, comecei a ver o que eu tinha. Eu cheguei até a desconfiar se eu não tinha ali algum atraso, se eu não tinha algum problema neurológico ali de dislexia, alguma coisa do tipo. Só que eu fiz alguns testes na época e eu vi que não tinha nada. E é engraçado que muitas pessoas que me seguem aqui, elas mandam direct pra mim falando a mesma coisa. Falou, Rafael, eu leio, não aprendo, e aí eu até faço alguns testes, vou no psicólogo e tudo mais, e eu descubro que eu não tenho nada. Eu descubro que eu não tenho nenhum problema, que a questão mesmo é talvez método, alguma coisa do tipo. Então hoje essa live é para vocês, tá? E essa live vai preparar vocês para o desafio. Quem quiser saber mais sobre o desafio, o link tá aqui na bio, clica depois, tem um link lá que conta tudo que vai ter no desafio, e essa live aqui é um aquecimento e vai deixar você mais preparado, tá certo? Que vai ser dia 31 de maio às 8 da noite, começa. Mas até lá eu vou estar aqui, ó, todo dia 8 da noite, exceto aos sábados, para trazer conhecimento para você. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar o porquê que isso acontece comigo. E esse livro aqui foi um livro que me trouxe a resposta. E ele vai trazer a resposta para você hoje, porque eu não vou somente te explicar, eu vou falar o que você tem que fazer para que esse tipo de coisa não aconteça mais, tá? E hoje é uma live, gente, de princípios. Aqui, alguém aqui sabe qual que é a diferença de princípio para método? Porque muita gente aqui talvez venha aqui hoje na live
Rafael, eu quero que você me ensine aí algum método, algum hackzinho para eu conseguir absorver mais os livros. Me fala aí como que você usa a caneta marca-texto, me fala como que você usa o seu post-it. Só que, gente, eu vou explicar aqui brevemente para vocês que sempre que você for aprender uma parada nova, é sempre mais importante que você se atente ao princípio e não ao método. Por exemplo, existe um princípio universal que consta na Bíblia, que consta em vários estudos filosóficos, da lei da causa e do efeito. Isso começou com Isaac Newton, né? Quando ele viu que quanto mais ação você coloca numa coisa, mais reação tem. Então você pega uma alavanca, por quanto mais forte você aperta essa alavanca, mais o alvo, né, a bola que está em cima dela, vai voar mais longe. Ou seja, isso é um princípio universal que existe desde lá de trás e que hoje você pode aplicar em qualquer coisa. No relacionamento, quanto mais você doa, mais você recebe. Se você tem uma empresa, por exemplo, né, quanto mais você semear, quanto mais você ali talvez tratar melhor o seu cliente, mais ele vai comprar de você. Isso é um princípio, você viu, né? Se repete em vários estudos diferentes, filosofia, física, empresarial, não muda. Está na Bíblia, é algo que o tempo já provou. O método ele é diferente. O método é você pegar esse princípio e falar assim, cara, beleza, então eu vou pegar esse princípio do Rafael e eu vou aplicar na minha empresa. Eu vou começar então a fazer uma lei de causa e efeito aqui dentro. Eu vou começar a agradar os meus clientes e sempre que for aniversário de alguém eu vou mandar a mensagem para o meu cliente dando parabéns para ele. Quer dizer que vai funcionar? Quer dizer que talvez se você mandar a mensagem para esses clientes, não quer dizer que eles vão comprar de você. Talvez no seu nicho aí o cara não liga muito de você lembrar do aniversário dele. Então veja bem, o princípio, ele existe, ele é correto. O método que você utilizou baseado nesse princípio que não deu certo. Talvez se você tentar um outro método, né? Talvez se você entregar um produto melhor para ele, né? Quanto melhor o produto, talvez melhor a recompra, por exemplo, pode ser que funcione. Então você percebe o quê? Que o princípio, ele nunca muda. O que muda é o método, e esse método algumas vezes pode não dar certo. E para esse método dar certo, você tem que saber muito bem o princípio. E o que você vai aprender hoje, nessa live, é um princípio que fará você aprender 3 vezes mais rápido. Beleza? Que está no livro Mindset. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Se você tiver aí papel, caneta, já anota que eu vou começar aqui pela base do livro, aquilo que é mais importante, aquilo que você tem que saber. Tá certo? Seguinte, ó. Existem 2 tipos de mindset, tá? Mindset fixo e mindset de crescimento. Todos nós temos esses 2 mindsets dentro de nós, tá? Existem 2 tipos de mindset e esses 2 mindsets, eles estão dentro da nossa cabeça. Todo mundo tem. Não tem como você ter um ou você ter outro. Só que existe uma diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Qual a diferença do mindset fixo para o de crescimento? O mindset... Tá bom, isso mesmo. Eu sei. O mindset fixo, ele crê que não existe, ele acredita que a habilidade não existe. Por exemplo, você nasceu de um jeito e você vai morrer desse jeito. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que nasceu com facilidade em exatas, você nunca vai ser bom em humanas. Só que esse mindset, ele também... Está muito... Tá girando... Não aceita críticas. Porque essa pessoa ela considera que ela é muito boa. São pessoas que falam assim, eu já nasci com dom de tal coisa, então eu não posso errar em tal coisa, porque eu sou muito bom nisso. É uma pessoa que dificilmente ela evolui. E vocês vão notar, quando eu passar as diferenças dos 2 mindsets aqui, que muitas vezes, em algumas áreas da sua vida, você tem um mindset fixo e em algumas outras áreas você tem um mindset de crescimento. Só que a medicina fala que 100% das vezes, a maioria das pessoas vai ter mais um mindset fixo do que um mindset de crescimento. Porque essa pessoa de mindset fixo, ela não consegue, ela não aprende nada novo. Mindset fixo, quem se identificou aí? Sabe geralmente aquela pessoa de idade assim, sabe? Nossa mãe, nossa avó, por exemplo, que quando vê algum assunto fala assim, pô, é muito tecnológico pra mim. Não vou saber mexer nesse troço aí. Pô, esse negócio de celular, negócio de internet. Geralmente essa pessoa é uma pessoa que justamente você percebe que a vida dela é mais fixa. Ela dificilmente evolui. Já a pessoa de mindset de crescimento é aquela pessoa que tem um exemplo perfeito, gente. Eu até vou escrever aqui o nome dele, que é do Bolt. O
O Bolt é um corredor aí muito conhecido, foi o cara que mais ganhou medalhas no atletismo, nas Olimpíadas. E quando ele começou a correr, o treinador dele falou, cara, você tem 1,90 m, você é muito alto para esse esporte. Geralmente os corredores eles têm até 1,78 m, no máximo 1,80 m. E o Bolt, o que ele fez? Ele continuou treinando. Por quê? Porque para o Bolt a aptidão é menos importante. É menos importante do que habilidade. Deixa eu colocar aqui no lugar. Não importa se ele nasceu para aquilo ou não. Se ele treinar habilidade, ele consegue evoluir. Então o Bolt ele tinha um mindset de crescimento e a maioria dos atletas tem. Qual atleta que não treina? Qual atleta que não confia num bom treinamento? Mas a questão, qual que é? O que isso daqui tem a ver, por exemplo, com os livros? Né? Mas antes de falar qual que é a ligação, eu quero te falar uma coisa que é contado no livro que vai fazer você entender 100% disso daqui. Tá? Imagine que fizeram um teste com 2 grupos de criança e eles deram um quebra-cabeça para essas crianças. Tá? Então eles deram um quebra-cabeça para um grupo de crianças, vamos colocar aqui que é o grupo A, e outro grupo de crianças que era o grupo B. E aí o que aconteceu? O quebra-cabeça que eles deram para essas crianças era um quebra-cabeça fácil de fazer. E aí todo mundo conseguiu completar esse quebra-cabeça. E aí a professora falou assim, olha, agora eu vou dar para vocês um quebra-cabeça que ele é 2 vezes mais difícil, ele é um quebra-cabeça mais complicado. O que rolou? As crianças que eram de mindset de crescimento adoraram a ideia, falou, pô, legal, eu vou treinar minha mente, eu vou ficar mais inteligente, eu vou ter que quebrar mais a cabeça. Já as crianças de mindset fixo, elas odiaram a ideia. Por quê? Porque para elas não tem sentido, não tinha como ela aprender a montar um quebra-cabeça ali mais difícil. Não tem sentido ela se arriscar, não tem sentido ela ser criticada, porque a pessoa de mindset fixo ela não quer ser criticada. Ela pode não ter habilidade de algo, mas ela não quer mostrar para as pessoas que ela não tem aquela habilidade. Que é aquela pessoa teimosa, que não muda. E isso daqui acontece diariamente na nossa vida. Por quê? Porque todo mundo nasce com o mindset de crescimento mais aflorado. Uma criança, por exemplo, quando começa a andar, você percebe que ela está andando ali, né? Ela cai, no dia seguinte ela tenta de novo, ela cai, ela vai tentando até ela conseguir andar. Muitas vezes o pai e a mãe tem que falar para ela parar, porque ela está sempre tentando. Só que quando ela vai crescendo, isso daí muda. Por que isso daí muda? Porque quando a criança vai virando uma pré-adolescente, quando a criança vai virando um pouquinho maior, ela começa a se importar com essa palavra aqui, ó. Julgamento. Quando ela começa a ser julgada pelos erros, ela encolhe. Então, se quando ela fosse criança, todo adulto que visse ela caindo falasse assim, meu, para de cair, você não vai conseguir andar, você não sabe andar, você não está pronta para andar, ela provavelmente não ia aprender a andar. Mas isso aqui quando começa a trazer, quando começa a acontecer isso na vida dela, ela começa a falhar e ela começa a ficar preocupada. Ela fala, meu, eu não posso errar. Você começa a ver, ela começa a ver que, cara, o julgamento atrapalha muito ela, né? E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, pensa comigo, né? Quantas pessoas aqui começam a ler um livro e muitas vezes falam assim, putz, cara, eu não aprendo, não entendo. Vocês vão saber que muito disso é porque vocês estão adotando um mindset fixo. O mindset fixo, ele está aflorado em vocês ali, né? Então, antes de eu mostrar para vocês como vocês podem mudar esse mindset, dar mais alguns exemplos, eu quero que vocês entendam perfeitamente isso. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí. Mas no fixo você não evolui, né? Agora, por que isso acontece? Isso acontece, gente, por um motivo, tá? Vocês devem ter ouvido falar muito já da palavra crença. Você tem que mudar suas crenças e tudo mais. Vocês têm, assim, noção do que é uma crença? Por exemplo, se eu falar assim, pô, crenças, comente aqui o que você acha que é uma crença. Muitas pessoas vão, talvez, saber o que é a palavra, mas não vão saber explicar o que é. E a crença, ela é uma convicção que você tem. A crença é uma coisa que você acredita muito
e que todo o seu potencial e toda a sua ação, ela vem dessa crença. Então, se você cresceu achando, por exemplo, que, sei lá, sua família sempre foi muito negativa, sempre te apoiou pouco, você provavelmente vai crescer sendo uma pessoa negativa. Se você tem rodeado de pessoas ali desde a sua infância que, pô, são um funcionário público, possivelmente você vai crescer querendo se tornar um funcionário público. Por quê? Porque tudo aquilo reforçou a sua crença, sua família toda reforçou para você que você trabalhar como funcionário público é uma boa. Então você vai crescer acreditando naquilo. E todas as suas ações, todo o seu potencial vai ser mais ou menos vindo dessa crença. E o que mais pega, o que mais faz uma pessoa ter um mindset fixo é justamente a crença dela. A crença ela é resultado de duas coisas, tá? Daí que pausou, que deu um pouco de energia. Voltou. A crença é resultado de duas coisas, gente. E é aqui que vocês vão descobrir o porquê que você não consegue aprender um livro. E é aqui que você vai saber a ferramenta que você tem que utilizar para aprender três vezes mais rápido. Tá? Seguinte, gente. A crença ela é reforçada pelo ambiente que você vive, e pelos seus resultados. Então, se você vive num ambiente X, provavelmente as suas ações vão ser moldadas através desse ambiente. Resultados. Se você sempre fracassa em uma coisa, provavelmente você vai criar uma crença de que aquela coisa não foi feita para você. E agora eu vou dar nome aos bois, vou dar aqui o exemplo claro aqui que acontece muito nesse Instagram e que acontecia comigo. Eu sempre cresci num ambiente que eu não precisava ler. Na escola eu não precisava ler. Quando eu fui para a faculdade, eu precisava ler algumas coisas, mas eu não aprendia, eu decorava. Eu nunca aprendi a aprender. Quem aqui, comenta aqui, quem algum dia aprendeu a aprender? Que professor chegou para você e falou assim, olha, eu vou te passar um livro para ler, mas eu vou te dar algumas dicas de leitura inteligente para você aprender mais. Ninguém. A gente sempre aprendeu a aprender com alguém ensinando a gente. O professor ensinava você, depois você saiu da escola, foi para a faculdade, ou era EAD, que era um curso online, que você tinha que assistir as aulas online, ou era um professor te explicando. Você sempre teve um aprendizado o quê? Ativo no sentido de alguém te explicar, só que o seu aprendizado ele era passivo. Então você cresceu num ambiente onde pegar um livro e ler, cara, não é muito normal, é bem anormal. Fora aqueles livros que você tinha que ler, que eram livros que você não conseguia entender. Livros difíceis, que fazia você odiar ainda mais a leitura. E, consequentemente, você não teve resultado positivo também. Pensa assim, você, às vezes que tentou ler, não conseguiu ler direito. Por quê? Porque você não sabe como ler direito. Não é somente você pegar aqui um livro, abrir e bater o olho. É mais do que isso. Então, você viveu num ambiente que você não executava a leitura e você cresceu sem ter resultados. E isso faz o quê? Quando você pega um livro para ler, você tem um mindset fixo. A crença, ela alimenta o mindset fixo. Por quê? Porque você pega o livro já falando assim, cara, os últimos 2, 3 livros que eu li foi um desastre. Eu não entendi nada, eu não aprendi nada. Eu fiquei andando com o livro para lá e para cá, como se eu fosse muito culto, mas na hora de ler eu não conseguia aprender nada. E isso fez você não ter resultado. Cara, como é que você vai ter resultado? Resultado no sentido de, terminar um livro. Você sabe a sensação que é terminar um livro, começar outro, terminar outro livro, começar outro, aprender, entender. Você também não teve isso. Então, tudo isso culminou em você ter um mindset fixo, que é o mindset que faz você se auto-julgar o tempo todo, que faz você ficar negativo, ficar pessimista. Então é por esse motivo que você não consegue aprender. Então antes de ensinar para você o que eu vou ensinar no desafio, né, o melhor jeito de anotar, o melhor jeito de resumir o livro, como utilizar o post-it, como utilizar a caneta marca-texto, como anotar as ideias principais, você precisa mudar o seu mindset. Você precisa ignorar que tudo isso, né, que você tem que se autoconhecer e falar, cara, eu tenho essa dificuldade, não é porque eu tenho algum problema mais sério, não é porque eu tenho algum problema de atraso. Eu tenho essa dificuldade porque eu cresci num ambiente sem resultado. Então, obviamente, eu não vou aprender. Então, o problema não é você, muitas vezes não é o livro, muitas vezes é você já pegar o livro sabendo que você não vai aprender. Então, como que você faz para mudar isso? O que você tem que fazer para mudar isso? O livro Mindset, ele dá
um desafio, né, uma espécie de plano concreto para você fazer, que ele fala que no momento que você... Primeiro, quando você descobre que você tem um mindset fixo, você já tende a melhorar isso. Então, quando você pegar o livro para ler agora, você vai pegar esse livro com menos peso, de, pô, meu, não é comigo o problema, é porque eu não sei fazer a parada, cara, eu não sei ler direito mesmo, mas vamos que vamos, né? Quantidade gera qualidade. Só que o livro fala, a autora fala, que quando você encontra um mindset fixo, você tem que prestar atenção nesse gatilho. O que é esse gatilho? Por exemplo, como que era comigo, né? Eu ia pegar um livro para ler, e quando eu pegava esse livro para ler, eu já falava, putz, cara, eu considero burro, não vou entender esse livro aqui. Só que nesse momento, ó, é como se uma voz ali dentro de você, é como se o mindset fixo fosse uma personificação, né? O livro até fala isso, fala assim, imagine que o mindset fixo dá um nome para ele. Vamos supor, o meu nome é o Rafael Pessimista. O Rafael Pessimista vem aqui e fala, cara, você não vai aprender, meu, pô. Você é mó ruim na faculdade, você só tirava nota ruim no colégio, esquece esse livro aí, cara, quer pagar de cultozinho, esquece isso. Nesse momento, quando você sabe que a parada é porque existe ali o gatilho, existe uma pessoa ali em volta de você, você já fala, opa, deixa eu expulsar essa voz daqui. Só que o livro ele dá mais uma dica. Ele fala que você tem que traçar um plano concreto, do tipo assim, pô, Rafael, o que impede, o que está me impedindo hoje de ler melhor? Por mais que tenha essa voz aqui no meu ouvido, pode ser déficit de atenção, pode ser porque eu não consigo me concentrar muito tempo na leitura. Então, quando você detecta o motivo que gera aquela voz até você, você faz um plano meio que de ação para aquilo. Então, esses dias aí veio um seguidor mandar mensagem para mim, falou, Rafa, eu acho que eu tenho dificuldade, eu devo ter algum problema, eu não consigo me concentrar. Cara, eu falei, mas qual que é o principal fator que faz você não conseguir ler? Cara, é a concentração. Eu começo a ler e a minha concentração vai embora. Falei, cara, provavelmente você lê com o celular do lado, você lê no ambiente que as pessoas te distraem. Ele fala, eu tô tentando ler no metrô. Falei, cara, então, no metrô é meio complicado, né? Faz o seguinte, detecta um horário melhor para você ler, sem ninguém te atrapalhar e tenta se concentrar mais. E aí no dia seguinte, ele mandou mensagem, falou, pô, cara, eu fiz, evoluiu pra caramba, não consegui ler mais que 10 minutos, mas eu senti que eu tava mais concentrado. Ou seja, ele detectou o que ele precisava fazer para resolver a questão dele. E você tem que ver qual que é a sua questão. Por que essa voz aí chega até você e fala que você não vai conseguir? Será que é porque você não está, muitas vezes, desconcentrando à toa? Será que não é simplesmente o fato de você ser pessimista mesmo? De você falar, pô, cara, mas eu tenho dificuldade e tal. Talvez depois dessa live você descubra que, cara, é normal, faz parte das suas crenças, mas você pode ter esse mindset de crescimento. É treino. Você não pode tentar ler uma vez, não conseguir e desistir. Tenta amanhã, tenta depois da manhã, tenta no sábado, tenta no domingo. Uma hora vai, assim como tudo na vida, né? É uma coisa engraçada, porque quem tem filho aqui, né, quando o filho estava começando a andar, a criança caía, se levantava, caía de novo, e você falava, pô, tenta de novo, no começo é assim, é difícil, você vai aprender. Só que essas mesmas pessoas hoje, quando elas erram, quando elas caem, elas não querem outro dia tentar de novo. Simplesmente pelo fato de elas se jogarem o tempo todo. Então comece com livros pequenos, comece com livros mais fáceis, mas tente detectar o que pode estar causando esse gatilho dentro de você, essa voz dentro de você. E isso não é só com livro, não. Muitas vezes você tem uma parada aí no seu trabalho para aprender uma habilidade nova, comece a olhar isso de uma outra forma. Comece a falar, cara, o que eu preciso fazer para aprender essa habilidade? Né? E aí o livro fala que para você não procrastinar nesse sentido, você tem que perguntar 3 coisas. Quando? Ou seja, quando que você vai começar a traçar esse plano? Pô, no caso desse rapaz do meu Instagram, foi na próxima leitura dele. Onde? E como? Quando você responde essas 3 questões, você coloca um plano de ação com data, com especificidade. E eu diria para vocês que muitos de vocês, só de tentarem realinhar essa crença já vai ajudar muito. E lembre, gente, resultado. Lê um dia, não conseguiu, pô, lê de novo.
Quando eu comecei a fazer isso foi quando eu comecei a trazer posts aqui mais completos, comecei a variar alguns livros. No começo eu trazia só coisas referentes a alguns livros. Eu comecei a aplicar isso, comecei a ver outras coisas. No meu caso, a concentração pegava muito. Aí eu lembro que na época eu comecei a meditar, comecei a ver algumas coisas que eu poderia fazer para melhorar a minha performance na leitura. E eu fui insistindo. É uma habilidade, gente, não é aptidão. Então eu, por exemplo, não tinha aptidão nenhuma e consegui. Se você quiser aprender mais, absorver mais, mude esse princípio, tá? Você não foi acostumado a ler, você não foi acostumado a aprender a ler, mas eu te garanto que no desafio Super Hábito você vai ter ainda mais dicas, vai ter mais métodos para você fazer isso. Mas é importante você ir para esse desafio com a cabeça mais aberta, no sentido de eu consigo. Eu consigo. Tem pessoas muito piores que você que conseguiram. As pessoas que conseguiram foram as pessoas que eram leitoras aí faixa branca, mas que não desistiu, que pagou o preço do tempo. Mas é importante você ter a cabeça de, não é aptidão, é habilidade. Só de você trocar isso, você vai ver o quanto que você vai melhorar em várias áreas da sua vida, não somente na leitura. Qualquer área que você saiba que você precisa criar uma... Tá? E aí, pessoal, como que tá o mindset de vocês? Deu para ter uma ideia? Eu não vi o que vocês comentaram durante, mas agora eu abri aqui os comentários. Justamente para falar para vocês assim, gente, acho que o recado principal hoje é o seguinte: qualquer coisa referente à leitura dinâmica, absorver mais, criar o hábito de ler, qualquer coisa está relacionada a você saber que, cara, não é aptidão, não é dom, é habilidade, né? Trocar um pouco esse mindset. E comenta aqui quem teve essa dúvida aí, quem ficou com alguma dúvida, e eu vou falar para vocês qual que é a missão aqui da aula, hein? É uma lição assim que vai fazer você enraizar isso, porque assim, gente, ó, vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Qualquer conhecimento que você veja, se você não anotar, se você não colocar aquilo em prática, você vai esquecer. Até o Einstein era assim, tá? Você pega a biografia do Einstein, ele era um cara que tinha um monte de ideia e ele anotava as coisas o tempo todo. Você chegava no quarto dele, era vários papéis assim espalhados, era uma loucura. Por quê? Porque, cara, se você não anotar, você não lembra. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer aqui uma missão para vocês, valendo o livro Mindset, que se vocês fazerem, aliás, não vai ser sorte não, tá? Quem mandar melhor vai ganhar o livro, tá bom? E eu vou dar essa dica aqui, ó, eu vou dar o resultado, eu vou dar o resultado amanhã, meio-dia. Ou seja, vocês têm até amanhã, hoje meia-noite, hein? Não, meio-dia é muito tempo. Tem hoje até meia-noite para você participar. Então, meia-noite eu já anuncio aqui os stories do resultado. Se você dorme cedo, amanhã cedo você vê. Seguinte, gente, eu coloquei aqui no conteúdo que você precisa traçar um plano de ação sobre o que você vai fazer, né? Então, se você sente que só entender que existe essa crença não foi suficiente para você, tem uma coisa ali, cara, que está impedindo você, falar, cara, eu tenho dificuldade, sabe, eu leio muito devagar, ou eu não tenho como me concentrar. Traça um plano de ação para você corrigir isso. Só de você fazer isso, você vai já entender que o mais importante é a habilidade, tá certo? Então, o que você vai fazer? Eu vou postar, essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, eu vou postar ela no meu Instagram. Assim que acabar essa live, eu vou postar ela no meu Instagram. E quando ela estiver postada no meu Instagram, comente o principal aprendizado que teve nessa aula, tá? E eu vou dar o prêmio para aquela pessoa que eu ver que realmente assistiu do começo ao fim. Eu quero que você aprenda a resumir as coisas. Então tenta resumir, seja objetivo, né? Porque o caractere do comentário tem um limite, não dá para você comentar muita coisa. Mas eu quero que você resuma o que você assistiu aqui, tá? Não precisa ser o que você vai fazer. Mas veja bem, eu comecei falando para vocês a diferença dos dois mindsets, por que eles acontecem, por que a gente começa com o mindset de crescimento e depois passa para o fixo, o que a gente aprende, quais são os dois fatores que fazem com que a gente cada vez mais cresça o mindset fixo. Então pegue tudo isso que você aprendeu aqui e resuma no comentário. E à meia-noite eu vou ler todos os comentários e eu vou dar o prêmio para aquela pessoa que eu ver que realmente aprendeu a parada. Então você pode até assistir a live de novo, não tem problema, vai ficar gravado aqui, tá certo? E logicamente, se tiver 2 comentários ali muito bons, eu vou dar prioridade para a pessoa que comentou primeiro,
Até porque pode ter algumas pessoas aí que vão querer copiar do amiguinho, então, cara, não faça isso porque eu vou ver, tá? Se você comentou depois, se você não foi na carona de alguém ali, tá certo? Mas é isso, assim que eu postar essa live dentro de instantes, eu vou só responder aqui o Pra Sempre Aprendiz. Rafael, aconteceu comigo na leitura desse livro que você está mostrando, eu li ele completo, porém não consegui assimilar nem absorver o assunto. Logo no início, por que você não conseguiu assimilar? Porque na sala de aula, você tinha alguém que fazia isso para você. O professor fazia isso para você. Ele anotava no quadro, te dava com matéria, aí você decorava aquilo, passava na prova, só que você nunca precisou aprender a parar. Então é muito comum você pegar um livro e não assimilar. Agora, se o livro fosse uma videoaula, se assistisse alguém aqui dentro falando para você, explicando, você entenderia. Por quê? Porque você não aprendeu a aprender. Entendeu? Então você tem esse mindset. Aí, só que assim, é treino. Se você treinar, você fica boa, você fica bom. Tá certo? Então é isso, ó. Eu vou publicar agora a live. Comenta, tá? A gente enche de comentário aí. Coloca seu aprendizado, seu resumo, tá? Essa aqui foi a live número 2 do aquecimento Desafio Super Hábito. Quem quiser participar desse desafio, onde eu vou mostrar como pessoas comuns criam o hábito de ler, absorvem e aplicam esse conhecimento na vida delas, é só se cadastrar, o link tá aqui na bio, tá? Se cadastra, vai pro grupo VIP, lá você vai receber material, vai receber as aulas que começa dia 31 de maio, às 8 da noite, tá bom? Então isso que você aprendeu aqui é uma palhinha, é só para te preparar do que tá por vir. Garanto para você que vocês nunca viram na internet um conteúdo tão completo sobre realmente estudar um livro, absorver ele e, consequentemente, criar o hábito da leitura, tá certo? Tô encerrando por aqui, vou fechar essa live, vou publicar e, ó, meia-noite eu subo com o resultado aqui nos stories de quem foi o vencedor ou a vencedora. Gente, valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, abraço a todos, valeu!